Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva. Gente, o vídeo de hoje ele tem como objetivo principal corrigir as atividades que eu passei na escola Peruzzi para os meus alunos do sexto ano, tá bom? Mas esse tema que é o Egito Antigo, ele vale também para o primeiro ano do ensino médio, tá bom? O livro que eu estou utilizando é esse aqui, tá bom? Que é o livro Vontade de Saber História, ok? De Adriana Machado Dias, Keila Grimberg e Marco Pellegrini, tá bom? Então o tema é Egito Antigo, tá? E aí eu passei umas atividades para os meus alunos lá do Peruzzi e agora eu vou corrigir, tá bom? Então todos aqueles que gostam de mim, que me acompanham no meu canal, compartilha o vídeo, se inscreve no meu canal, dá uma força aí pro professor. Então vamos ao que interessa. Gente, então a primeira pergunta sobre o Egito Antigo dizia assim: cite algumas funções desempenhadas pelos funcionários do Estado no Egito Antigo. Tá, gente? Os funcionários do Estado seriam os escribas, né? A maior parte deles, aquelas pessoas que sabiam escrever, tá bom? Então, quais seriam as funções aí dos funcionários do Estado? Então, aplicação das leis, fiscalização das atividades econômicas e controle sobre a construção de obras hidráulicas, ok? A segunda pergunta dizia assim: na sociedade egípcia, que pessoas podiam ser escravizadas? Bom, então sempre lembrando, tá, gente? Quando a gente fala de pessoas escravizadas, a gente não está falando de pessoas negras só, tá? Lembrando que no Egito Antigo, segundo J. Kizerbo, que foi um historiador africano, tá? E a maior parte das pessoas era negra, tá bom? Sempre bom lembrar isso aí. E as pessoas escravizadas, segundo a pergunta aqui, né? Havia pessoas escravizadas por dívidas, que seriam os negros, né? As pessoas egípcias, e também os estrangeiros capturados em guerras. Então podiam ser escravos brancos também, tá? Então a gente está falando da antiguidade, nós não estamos falando da escravidão moderna, né? Do século XVI em diante, principalmente até o século XIX, tá bom? Que foi especificamente guerra, né? Motivada por razão comercial, né? E aí esses sim, da época moderna, esses sim passaram a ser somente as pessoas negras, tá bom? Ou a maior parte absoluta aí, pessoas africanas, ok? Tá bom? Então não confundam com a escravidão antiga, por exemplo, do Egito Antigo, que tinha pessoas escravizadas por dívidas, que eram egípcias, portanto negras, mas também os estrangeiros capturados em guerras, que podiam ser pessoas brancas, tá? Tá bom? Como, por exemplo, os hebreus, ok? Bom, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta, ela dizia assim: quais transformações na natureza e na paisagem os antigos egípcios realizaram às margens do rio Nilo? Tá bom? Então, o que eles fizeram, né, para poder ter um controle melhor da natureza, né? Então, eles construíram diques e canais nas margens do rio Nilo, além de sistemas de retirada de água, como, por exemplo, o Shaduf, que é um tipo de um equipamento para tirar, né, água, como se fosse parecido com um balde de um poço, tá? Também utilizavam as terras nas margens do rio como local de plantações, de criação de animais e de trocas comerciais, tá bom? Então tudo isso foi intervenção nas margens do rio Nilo, tá bom? Na paisagem, de modo geral. A quarta questão: explica as principais características da religião no Egito Antigo, que é a parte mais interessante, né? Eu sempre falo isso. Então, era uma religião politeísta, portanto acreditava em vários deuses, e os deuses eram considerados seres poderosos que controlavam o dia e a noite, a chuva e a seca, a vida e a morte, tá bom? Então tudo estaria ligado à religião no Egito Antigo, tá? Que nem os deuses de outros povos vizinhos, né? Que também acreditavam nas forças da natureza e do controle por parte dos deuses, ok? Tá bom? Então a quinta questão dizia assim: por que os antigos egípcios desenvolveram técnicas de mumificação? Mumificar era criar múmias, né? Conservar o corpo através de um processo. Então seria isso: por acreditarem que quando uma pessoa morria, sua alma deixava o corpo, mas depois retornava. Portanto, tinha que ter o corpo conservado para esse retorno.
A sexta pergunta diz: como é o nome da escrita criada pelos antigos egípcios? Quais eram as características desse tipo de escrita? Tá? Então é a famosa escrita hieroglífica. Hiero significa sagrado, glífica seria um tipo de escrita, tá bom? Então, segundo a resposta seria hieroglífica, composta de sinais que podiam representar tanto algumas ideias como o som de palavras, tá? Então, você teria o desenho de uma casa, podia significar casa, como podia significar o lar, né? E depois elas passam a ter um sinal também sonoro, tá? Então, a sétima questão dizia assim, ó, quem eram os faraós negros? Então, seriam reis de origem cuxita que dominaram por determinado tempo, entre 730 a.C. e 650 a.C., os povos do Egito. Lembrando que, eu falei agora há pouco, dependendo do historiador, por exemplo, J. Kizerbo, né? Ele não concorda com essa ideia dos faraós negros. Por quê? Para ele, os povos antigos da África eram todos negros, né? Tá bom? Depois, boa parte deles migrou para o sul, tá? Então, é algo que está sendo citado no livro, mas que nem todos os historiadores concordam, tá bom? Mas, de qualquer forma, segundo o livro, né? Eram reis de origem cuxita que dominaram por determinado tempo os povos do Egito, certo? E a oitava questão: quais eram os papéis sociais das Candáceas no reino de Cuxi, tá bom? As Candáceas eram as rainhas mães, tá, gente? Rainhas mães, tá? O que elas faziam? Elas exerciam o papel de líderes da sociedade, tanto em aspectos políticos como também religiosos, familiares e militares, tá? Então, nessas sociedades antigas do Egito Antigo, de Cuxi e outros povos, né, existiram muitos que tinham e davam mais valor para as mulheres, tá? É sempre bom lembrar que essa ideia patriarcal, né, que nós temos hoje em dia, ela é por influência dos hebreus, tá bom? E chegou através da gente, muitas vezes através de religiões monoteístas, tá, gente? Então, entre os povos antigos existiam povos que colocavam as mulheres em pé de igualdade com os homens, né? Como eu acabei de falar dos egípcios e dos coxitas, tá bom? Então, isso variava de sociedade para sociedade, tá? Tá bom? Certo, gente? Então é isso, é a correção das atividades sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E assim, para os meus alunos da escola Piruzzi, qualquer dúvida me procure, sabe onde me achar, tá bom? Que o professor está aqui para ensinar, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.